Corinthians está classificado para a terceira fase da Libertadores. Fim de papo na Neoquímica. 3 para o Corinthians, 2 para a Universidade Central da Venezuela. Comemora o Memphis com o professor Ramon Dias. Yuri Alberto desaba em emoção. Que jogo duríssimo. Que enredo, meus amigos. Aí o Emiliano conversando com o Memphis. Os dois ali trocando uma ideia depois da classificação. Lembro mais uma vez que o Memphis, observado de perto pelo técnico da seleção holandesa, o ex-zagueiro Ronald Koeman, que está aqui inclusive assistindo ao jogo. Os dois comemorando muito. E aí o Yuri Alberto, um abraço ali no Cimarra. Aí foi um duelo bem honesto entre os dois, com fidalguia, eu diria, ao longo do jogo. O Yuri levou a melhor com 2 gols. O primeiro, logo no comecinho do jogo, a 2 minutos e meio. E aos 43 minutos, o gol da classificação, marcado pelo Yuri Alberto, numa batida linda de pé esquerdo. Continuamos acompanhando imagens aqui dos jogadores do Corinthians comemorando. O Yuri Alberto recebendo o carinho agora do Igor Coronado, do Matheus Bidu. Mais um jogo importante do Yuri. O Memphis deu passe para o segundo gol para o Matheus Bidu, que fez o segundo gol do Corinthians no jogo, aquela altura 2-1. Aí o Cuesta vai lá, cumprimenta o Yuri Alberto. O jogo foi brigado, disputado e agora, claro, termina o jogo. Os jogadores se entendem. Esse é o espírito, assim deve ser. O jogo assim deve ser o desporto. E assim a gente curte de acompanhar. Bom, o Corinthians vai enfrentar até aqui o Barcelona de Guayaquil. O jogo está no finzinho lá em Guayaquil, está 1-1. O Barcelona ganhou jogando em Quito por 1-0. O Bahia, que se classificou ontem na vitória 3-0 contra o Strongest da Bolívia, vai enfrentar o Boston River do Uruguai. Bahia vem redondo, acho que entra com favoritismo, mas é futebol uruguaio. E como nós vimos aqui hoje, é bom ter respeito, porque assim é o jogo, né? O Hugo, que falhou no segundo gol, então esse abraço é emblemático, né? Uma espécie de valeu, garoto, porque aquele equívoco no segundo gol. Mas salvou 3 vezes também, né? Sem dúvida. Segundo tempo, uma de mão esquerda de fora da área. No primeiro tempo, 2 bolas por cima que ele pegou lá. Uma cabeçada do Zapata impressionante que ele buscou, né? E realmente foi um dos personagens. Do Ortiz antes. O do Ortiz foi depois, foi logo no finzinho do primeiro tempo. A primeira foi a do Zapata, que ele cabeceia. E, bom, não importa também a ordem, são 2 grandes defesas, né? A ordem dos fatores não altera o produto, certo, Roger? Exatamente. Então é isso, ó, Corinthians comemorando. Eu lembro mais uma vez que o Big Brother Brasil, daqui a pouco, o clima vai esquentar na casa do BBB, tem a festa do líder. Você é nosso convidado para dar aquela espiada. Sexta-feira, primeiro dia dos desfiles das escolas de samba de São Paulo. Logo depois do Big Brother Brasil, Everaldo Marques, Valéria Almeida, Ailton Graça, Judson Salles, Milton Cunha. Além do nosso time de repórteres dando o recado direto do Sambódromo do Ayambi. No sábado, da mesma forma, logo depois do BBB. As 14 escolas que disputam o Carnaval de São Paulo. Aí, sábado, domingo e segunda, o Carnaval do Rio, na tela da Globo. Karine Alves, Alex Escobar, Mariana Gross, Pretinho da Serrinha e o Milton Cunha, que vai deitar e rolar. Luiz, domingo, agora... segunda e terça. São 3 dias, 4 escolas por dia. Se eu disse ao contrário, não foi o que eu disse, na verdade. Domingo, agora, segunda e terça. Fala, Ricardinho. O Roger sabe muito bem. O corintiano, ele sofre. Mas esse é o tipo da vitória que é a cara do corintiano. No final, fazer o terceiro gol da vitória. Ele sofre até o final. Depois ele extravasa porque o time vence. Mas parece que ele espera. Não, não tinha, mas ele já espera. Ele está preparado já. Parece que ele está preparado para esse tipo de situação. Mas esse adversário, o Corinthians poderia ter levado esse jogo com muito mais tranquilidade. Ainda mais que fez 1-0 com 2 minutos. Memphis. Vamos lá. Vamos ouvir o cara. Deixa eu ver aqui o camisa 10. Vou perguntar aqui que ele atribui essa dificuldade, né, que foi o jogo. Memphis, considering what you said after the first leg in there, many supporters were expecting a different match, maybe with less tension. In your opinion, what happened that the match apparently was out of your hands sometimes? If you start a game like this, after 1, 2, 3 minutes you score at home, then we
we cannot concede goals that fast, you know, and that brings for us, of course, more tension, but for them, more confidence. Then we score another goal and we concede again in like 1 or 2 minutes. This is something that we need to work on, because like this, it's going to be very difficult, because as you see, everybody can compete against us somehow. So I think that, you know, we have to be more patient. We cannot play all game with every ball that we concede on the half of the opponent. We cannot attack all the time. We have to keep the ball, control the game. But of course, the supporters push us, and we have to play the game. We have to be more smart and feel the team instead of reacting to the crowd, because they want us to score 5 goals, which the team also want. But you cannot go and do that every time you in front. So we have a lot of work to do. Thanks a lot for sharing your thoughts. I'll try to translate now. Bom, ele falou, o time fez um gol, aí toma um gol. Fez outro gol, toma outro gol. E disse que, às vezes, o time vai muito no embalo da torcida. Quer fazer mais gols, quer fazer 5 e não pode jogar dessa forma. Os outros times vêm aqui competir, é preciso ter paciência. Às vezes é preciso controlar, não jogar nesse calor. Então, ele, nesse tom de desabafo, ainda disse no final, a gente tem muita coisa para trabalhar. E notadamente, algo que o Ricardinho e o Roger, vocês destacaram ao longo da transmissão, ele não perdeu o controle do jogo. Exatamente. E o Corinthians perdeu em alguns momentos. Exatamente. O jogo entrou em risco, e o Memphis fala muito isso nessa entrevista, né? A gente entregou 2 gols logo quando a gente fica na frente. Então tem um pouquinho mais de paciência, controlar, tirar um pouquinho do ritmo do jogo. Depois, quando cria confiança novamente, você parte novamente pro ataque. Léo Lepre, diga lá, garoto! Vamos lá, estamos com o goleiro Hugo aqui, Hugo Memphis, até falando num tom um pouco aqui de desabafo, né? Falou sobre que às vezes é necessário controlar mais o jogo, controlar um pouco a bola, porque não pode fazer um gol e tomar um outro logo em seguida. Qual o ensinamento que vocês têm, ou que vocês tiram dessa série, né? Que o Corinthians era dado como tão favorito e, no final das contas, foram 2 jogos muito difíceis. Boa noite, parabéns pela classificação. Bom, boa noite. Eu acho que a gente sim dificultou um pouco a nossa vida, né? Muito por culpa nossa, né? Muitos erros, muitas falhas, inclusive a minha, eu assumo. E nessa fase, nessa competição, a gente não pode errar, a gente precisa minimizar os erros, a gente precisa minimizar o ímpeto. A vontade ela é boa, mas ela também, quando excede, a gente acaba pecando. Então a gente tem que saber equilibrar as emoções, as vontades e colocar a bola no chão quando a gente tem que botar. Que a gente não conseguiu, né, controlar mais o jogo, era um jogo que a gente precisava ter mais a posse de bola para botar a equipe deles para trás, e a gente acabou entrando no ímpeto do jogo, no ímpeto um pouco ali da torcida, da gente querer fazer o gol, e a gente acabou pecando nisso. E agora, graças a Deus, a gente sai daqui classificado. Uma vitória que, bom, com a cara do Corinthians, gol no final. Mas a gente vai trabalhar muito, lutar muito para que a gente não seja o nosso próprio vilão, né? Porque eu acho que, se é para tirar uma lição desses 2 jogos, é que nós mesmos fomos os nossos vilões. Então a gente precisa melhorar nisso, principalmente a parte mental. A gente tem trabalhado bastante isso, a gente vai melhorar. Então eu acho que dar parabéns à equipe pela classificação e corrigir os erros daqui para frente, porque essa competição essa competição, e agora também no Paulista, porque é fase decisiva, qualquer jogo é final, então a gente não pode mais errar. Muito obrigado ao Hugo, capitão do Corinthians, Luiz. Perfeito, Léo Lepre. O Hugo também sabe as palavras, está muito consciente, não só porque assumiu a falha dele no segundo gol, também faz parte do jogo. Goleiros falham também, e o Hugo tem muito crédito, inclusive, com a torcida corintiana, que se classifica e joga na próxima quarta-feira no Equador, já na 3ª fase, daqui a 15 dias aqui em São Paulo, contra o Barcelona de Guayaquil do Equador, na 3ª fase da Conmebol Libertadores. Muito obrigado ao Ricardinho, muito obrigado ao Roger Flores, a você. Já foi convidado para a festa do BBB alguma vez, Roger? Ainda não. Ainda não. Já foi, Ricardinho? Não foi, não. Estamos precisando. Alô, rapaziada! Alô, Dourado! Chama a gente aí. Tem festa já na casa mais vigiada do Brasil. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Sexta-feira, desfile das escolas de samba de São Paulo, logo depois do Big Brother Brasil, no sábado também. Domingo, segunda e terça, os desfiles no Rio. E quarta que vem, óbvio, Libertadores da Globo pra você, com Corinthians e Barcelona, direto de Guayaquil. Fique agora com as emoções do Big Brother Brasil. Futebol na Globo, aqui é emoção.